ter dado seu Filho Jesus para morrer na cruz por causa dos nossos pecados. E nós te agradecemos, Pai, porque nele nós temos a vida. E pedimos, ó Pai, que abençoe nosso estudo de hoje, nossa aula, e que o Senhor esteja cumprindo os seus propósitos em nós, que nós possamos, Pai, entregar nossas vidas por completo a Ti, para que o Senhor possa estar trabalhando, moldando o nosso caráter e nos trazendo, Pai, para perto de Ti, e que a gente possa ser cada dia mais parecido com a imagem do Seu Filho, Jesus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós já aprendemos sobre união. Eu vou dar uma breve recapitulada para vocês saberem onde vocês estão. Nós estamos estudando um com Deus para melhorar a nossa intimidade com Deus, nosso relacionamento com Deus. Nós aprendemos que Deus criou o ser humano para ter um relacionamento com Ele. Então, isso é muito mais do que uma religião, uma religiosidade, um cumprir um compromisso só, mas é ter um relacionamento íntimo com Deus. E aprendemos que para começar, o ponto de partida é quando a gente aceita Cristo como nosso Salvador e o Espírito Santo, ele vem habitar em nós. Esse aí é o ponto de partida, porque sem aceitar Cristo, sem o Espírito Santo habitando em nós não temos como desenvolver esse relacionamento. Então, quando a gente crê em Jesus e nós somos habitados pelo Espírito Santo, então começa esse processo de ser um com Deus nas outras áreas. Então, a união de espírito é a entrada do Espírito Santo em nós quando nós cremos e aceitamos Jesus como nosso Salvador. Depois nós estudamos sobre a união de pensamento, que depois que você aceita Cristo como Salvador, então o próximo passo naquela escadinha é você aprender a pensar como Jesus pensa, né? A Bíblia diz que nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Nós não pensamos naturalmente, o homem natural que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, ele não pensa como Deus pensa. A gente sabe disso. E o crente também, que ele não anda na presença de Deus, não tem intimidade com Deus, ele começa a pensar como o mundo. Por isso que nós estudamos aquele versículo que diz, desculpa, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso pensamento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nessa unidade de união de pensamento, nós aprendemos que nós precisamos ter uma renovação do entendimento. Através do que a gente tem essa renovação do entendimento? Pela palavra de Deus, onde a gente troca os nossos pensamentos, né? Pelos pensamentos de Deus, através da meditação, né? Que é ruminar, ouvir, deixar entrar no nosso coração, estar sempre pensando naquilo que nós aprendemos. E depois nós aprendemos na última aula sobre a oração, que é quando você se relaciona com Deus não só para pedir, né? A oração não é só uma petição, mas é um momento que você adora a Deus, que você reconhece o que Ele tem feito por você, é um momento de gratidão. Então, orar não é só quando você precisa de pedir alguma coisa. Eu lembro de uma certa vez que nós estávamos num grupo de senhoras fazendo uma reunião de oração, e uma senhora que não era convertida, então chegou a vez dela fazer os pedidos. Então ela disse que ela não precisava de nada, não, de Deus. E eu fiquei assim, falei, mas tem alguma coisa para agradecer? Então, já que não precisa de nada, né? Que bom. Aí ela disse que também não tinha nada para agradecer. Eu fiquei assim, né? Que as pessoas, às vezes, elas chegam nessa conclusão, né? Que a vida é difícil, que elas não reconhecem o que Deus tem feito só de deixar a gente viver. Então, nós que conhecemos Cristo, que temos o Espírito que clama, Abba Pai, Papai querido, Paizinho,
Então, nós precisamos ter essa intimidade com Deus na oração, na comunhão, naquele momento de você elogiar Deus, de você desabafar com Deus, ter Ele como seu melhor amigo, tá? E hoje, então, nós vimos três lições na união de pensamento. A consciência da presença de Deus, né? Lembra que eu falei da gente, aquela lição que a gente aprendeu a falar bom dia para Deus e a se relacionar com Ele. Mas para se relacionar com Ele, a gente precisa ter essa consciência que Ele está presente na nossa vida. Porque se a gente coloca Deus tão distante de nós, que Ele não é capaz de ouvir o que você está falando, de entender, então você. Por isso que às vezes as pessoas se afastam de Deus, porque pensa que Ele está distante. E Ele mesmo disse na palavra dele que Ele está perto, né? Que Ele está perto de nós. Então, Deus gosta quando a gente ora, nós precisamos de orar. Então, foram essas três lições: consciência da presença de Deus, meditação e oração. São as formas da gente se tornar um em pensamento com Deus. E hoje nós vamos começar a união de propósito. União de propósito. O que é um propósito? Um propósito é o mesmo que um objetivo. É uma meta que você quer alcançar. Então, o que é unir-se a Deus em propósito? Muitas vezes as pessoas querem saber qual o propósito de Deus para a minha vida. Quando a pessoa pergunta isso, que quer saber o propósito de Deus, ela já está querendo saber algo que ela mesma quer para ela. Talvez ela já tenha uma ideia do que ela quer fazer e ela quer só uma aprovação de alguém, então ela vem falar, eu quero saber o propósito de Deus. Bom, é muito simples, porque a palavra dele também ensina qual é o propósito que ele tem. O propósito, se unir a Deus em propósito, é entender qual é o propósito dele para a sua vida, né? E se unir a ele nessa batalha de fazer o que ele quer. O que é que ele quer que você faça enquanto você ainda mora na velha terra? Porque lembra que nós estudamos escatologia, que um dia nós vamos estar na Nova Jerusalém, onde tudo é diferente, mas ele não quer que a gente viva uma vida aqui, uma vida de derrota, de tristeza, né? De distanciamento dele. Ele quer que você viva uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida de confiança nele, tá? Como a gente pode alcançar o propósito de Deus na nossa vida? Nós vamos aprender nessa aula de hoje, entendendo o que ele quer de nós. Vamos lá. Isso aqui foi um acampamento que nós fomos, acho que já faz, não sei não, mas eu acho que já faz bem uns 8 anos atrás. E interessante que nós estávamos procurando um tema para o nosso acampamento, então a gente se reunia numa cidade que é aqui perto da nossa igreja, aí vinha o pessoal de Marília, de Duartina, de vários lugares, e a gente ficava 4 dias nesse lugar e era muito, muito legal. Então, nesse dia que a gente estava procurando, orando por um tema para o acampamento, o Valdir estava pregando, meu marido estava pregando uma mensagem, e ele falou, né? Durante a mensagem, não era o tema da mensagem, mas ele pegando e ele falou isso, que Deus quer que a gente chegue na medida da estatura do filho dele. E naquela hora me veio na minha mente, olha, eu acho que a gente podia fazer o acampamento mais parecido com Jesus. Já veio na minha cabeça essa camiseta aí que vocês estão vendo. É o mais, né, uma cruzinha parecidos com Jesus. E foi um sucesso, a Cassinha teve lá nesse, né, Cássia? Você lembra? Eu lembro, eu tinha a minha. Então, Foi esse muito bom. foi muito bom, né? Esse acampamento aqui foi muito inesquecível. E a gente fez todas as meditações em cima desse tema que Deus quer
que a gente seja parecido com Ele. Esse é um dos propósitos de Deus para a nossa vida, que nós sejamos mais parecidos com Jesus. E não é, nós vamos ver nessa aula de hoje, que não é colocando uma camiseta com essa frase que você vai ser parecido com Jesus. Nós estamos tudo aí alegrinho. Esse aqui é o meu marido, esse de branco, para quem não conhece, é a minha filha mais nova ali, que já agora vai fazer 18 anos, e a outra filha minha, Gabi, que sempre participa aqui da aula, só está faltando a outra, que é a Amanda. E esse aí é o pastor Silvio, que está abraçado comigo aí, que eu tenho ele como um filho também. Então, o que acontece aqui, a gente colocou aqui mais para ilustrar o tema da nossa aula hoje, que Deus quer que a gente se pareça com o filho dele, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, irmãos se parecem, né? Irmãos são parecidos, algum traço um irmão tem do outro. Pode olhar nessa foto aí, que tá a Gabi, a Lídia. Então, os irmãos têm traços um do outro. E nós, quando nós nos tornamos um em espírito com Deus, e nós nos tornamos um entre nós vamos nos tornar, todos nós, um parecido com o outro. Quando a gente ama e serve nosso Deus. Muitas vezes a gente desconhece algum irmão, né? Quando de repente o irmão se afasta de Deus, ele passa a não se parecer com Jesus e a gente fala, não estou reconhecendo esse irmão. Por quê? Ele está perdendo os traços de Jesus. Então, é isso que não pode acontecer na nossa vida. Para a gente ser um com Deus em propósito, nós precisamos alinhar a nossa vida com os propósitos de Deus. E sabendo que o primeiro propósito de Deus é que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o primeiro e nós temos que ser conforme a imagem de Jesus. Mas não é com relação à aparência, né? Ou às vezes tem pessoas que querem ser parecido com Jesus, mas no que ele fazia, quer fazer milagres, quer fazer coisas, né? Quer ter poder. Muito bom isso, mas na verdade, quando a Bíblia fala que é para a gente ser parecido com Jesus, é para a gente ser parecido com o caráter dele, com Jesus homem, aquele que viveu aqui nesse mundo de uma forma perfeita, né? Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, mas nós somos imitadores de Deus. Jesus é Deus, então Deus quer que a gente seja imitador dele, que a gente seja parecido, que a gente se aproxime cada vez mais na aparência de Jesus. Então vamos para frente para nós entender. Se eu vou parecer com alguém, eu tenho que saber como esse alguém é, né? A Bíblia fala que ninguém jamais viu Deus, né? Ninguém jamais viu Deus. Mas quando a gente ama uns aos outros, quando a gente manifesta o caráter dele, o mundo vai conhecer que você é dele. Tem um versículo que fala: ninguém jamais viu a Deus, mas quando amamos uns aos outros, o amor dele permanece em nós. Uma coisa assim, que eu não lembro inteiro e decorado esse versículo. Então, quando a gente ama uns aos outros, quando a gente manifesta as qualidades do caráter de Cristo, o que vai acontecer é que é automático a gente ser parecido com Jesus e parecido com outros irmãos. Já aconteceu com vocês, de vocês ir a algum lugar e depois de algum tempinho, alguns minutos, alguém perguntar para você se você é crente? Já aconteceu isso com vocês? Não? Sim. Né? Então, isso aí, quando as pessoas. Isso é você resplandecer, né? A imagem de Cristo através do seu caráter, tá? Então, vamos ver hoje as oito qualidades do caráter de Cristo que Deus quer que tenha em nossa vida. E se a gente manifesta essas características, nós vamos estar
nos tornamos um em propósito com Deus, porque esse é um dos propósitos de Deus para nós. Então, vamos ver a primeira qualidade. Vocês vão se surpreender que esse trecho das Escrituras se encontra no livro de Mateus 5. Jesus, no Sermão do Monte, né, nas bem-aventuranças, ele começa a ensinar. Ele diz: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o que é ser pobre de espírito? Né? Muitas vezes as pessoas falam, você é um pobre de espírito no sentido pejorativo. Mas aqui na Bíblia, quando Deus fala que é feliz, bem-aventurado é uma pessoa feliz, super feliz. E ele diz que feliz é os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ele está querendo dizer, ele está, eu estou com trava-língua hoje, ele está aqui querendo dizer que esse pobre de espírito é uma pessoa humilde, mas é uma humildade, é uma submissão voluntária a Deus, não é uma pessoa que está sendo humilde de aparência, não, é uma abnegação do seu eu, é aquela pessoa que passa a vez, não tem problema, né? Um humilde de espírito é aquele que submeteu sua vontade e, pela fé, colocou Cristo em primeiro lugar na sua vida. Então, você deu prioridade para Cristo, como Cristo deu prioridade para a vontade do Pai. Ele sempre disse assim: não seja a minha vontade, mas seja, Pai, a sua vontade. Então, nós precisamos também, para ser humilde de espírito, é submeter a vontade de Deus, que está onde? Nas Escrituras. Quando você obedece às Escrituras, o que está acontecendo aqui? Você está fazendo a vontade de Deus, está colocando a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, isso aí faz de você uma pessoa que voluntariamente se submeteu a Deus. Eu quero, né? Não é por causa que a igreja tá fazendo uma lista de podes e não podes para mim, não. Eu obedeço a Deus porque eu voluntariamente quero ser servo dele. E ele não se eliminou, e sim se entregou voluntariamente. Então, Jesus, ele não deixou, ele deixou toda a sua glória, mas ele não deixou de ser Deus, de ser quem ele era, mas ele entregou voluntariamente por amor a nós. Isso fez que ele, a cada dia, se pareça mais com Jesus. Uma pessoa que tem essa característica, ele também não vai deixar de ser ele, né? Você vai ser você mesmo, só que você, não vai parecer em você, destacar em você as coisas desse mundo, vai destacar em você o caráter de Cristo, porque você voluntariamente se entregou a Ele para fazer a vontade dele. E isso faz de você cada dia mais parecido com Jesus. Você vai respeitar as autoridades, né? Vai eliminar porque o contrário de humildade é o orgulho. Então, alguém que se submete à vontade de Deus é uma pessoa que ela vai eliminar o orgulho da vida dela, né? Não por completo, porque nós somos pecadores, né? Mas se a gente for trabalhar isso aí na nossa vida, várias vezes no dia a gente pega nós mesmos fazendo coisas que nada mais é do que orgulho, né? Nós somos orgulhosos. E Deus quer que a gente trabalhe isso em nós, esse pecado, e transforma ele numa submissão voluntária, sendo pobre de espírito, porque a Bíblia diz que você vai ser bem-aventurado se você fizer isso. Então, a primeira característica é humilde de espírito, tá? Então, Jesus era humilde de espírito porque ele se submeteu ao Pai. E nós precisamos de nos submeter a Cristo, a Deus também, para a gente ser parecido com ele. Vamos ver a segunda. A segunda, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Não é a pessoa que tem gente que chora de raiva, tem gente que chora porque ele quer se fazer de vítima, porque ele está querendo alguma coisa, tem gente que chora de orgulho, mas esse choro aqui não é qualquer choro. Aqui está falando de uma contrição, de um choro espiritual.
é quando você se sente mal na presença do pecado. Isso aí vai fazer com que você se previna contra o pecado. Então, a pergunta é: o pecado faz você sentir vontade de chorar? Ou ele é, como esses dias na pregação, estava falando que às vezes a gente saiu, eu mexi aqui, saiu. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, ó, saiu a minha câmera aqui. Espera aí, ver se volta. Ah, voltei. Então, eu fico perguntando, a pergunta é, muitas vezes a pessoa está fazendo coisa errada perto de você, falando coisa errada, planejando coisa errada. Então, às vezes, esse mundo está de um jeito, está tão terrível, que se a gente não se cuidar nessa área, a gente começa a achar o errado, ter o errado como certo. As coisas começam a ficar tão natural para a gente, que a gente vê aquilo e aquilo não causa mais tristeza na gente. E Deus, ele disse que se a gente tiver essa tristeza por conta do pecado que nos rodeia, que a Bíblia fala que tão de perto nos assedia, então a gente vai sentir mal na presença do pecado. Você não vai ficar participando da roda do escarnecedor, de contenda, de conversa fiada que só traz pecado. Você vai fugir dessas coisas. E quando você foge, você está se prevenindo contra o pecado. E Deus está falando aqui que Jesus, lá no sermão do monte, né, onde subiu lá só aqueles que estavam interessados mesmo em aprender algo mais, em ter essa intimidade com ele, porque os outros ficaram lá no pé da montanha. Então, a gente não pode ser aquela pessoa que fica lá te seguindo, esperando Jesus descer, e fica lá no pé da montanha. Você tem que ser aquela pessoa que tem intimidade com o seu Deus. Então, é isso, gente. É sentir mal com a presença do pecado, é falar não para o pecado, é sentir vontade de chorar. E quando você fizer alguma coisa que desagrada a Deus, confesse o seu pecado. Por que que eu falo isso? Porque Jesus tem o menor versículo da Bíblia, o Daniel sabe disso, porque acho que eu já dei essa aula umas 50 vezes perto do Daniel. Sempre eu falo isso daí. Acho que ele pensou, hoje a Sônia não vai falar isso. Vai eu de novo, Daniel. Então, era assim, ó. O, o João, qual que é o menor versículo da Bíblia, vocês sabem? Vocês sabem qual é o menor versículo da Bíblia, gente? Jesus chorou? Isso. Onde está Jesus chorou, irmão? João 11:35, é isso? Acho que é. A ressurreição de Lázaro, né? Então, o que acontece aqui? Todo mundo ali era uma brincadeira assim que tinha entre os jovens e adolescentes, quando falava, fala um versículo. Aí Jesus chorou, porque é facinho, duas palavras, né? Aí acabava todo mundo dando risada, tá, você pegou o menor, por isso que você falou, e virava em risada. Daí eu estava falando que um dia eu li esse versículo. Jesus, eu estava lendo esse contexto da história do Lázaro, foi quando Jesus chorou. E nesse dia, quando eu li Jesus chorou, eu comecei a pensar, Deus chorou. Ele ficou muito triste, e ele sabia que ele ia ressuscitar o Lázaro, que a morte não era problema para ele, mas ele sabia que o salário do pecado era a morte, que foi o pecado que trouxe a morte, aquela situação de tristeza que aquela família que ele amava estava vivendo. E também ele sabia que pelo pecado daqueles que ele amava, ele havia de padecer até o ponto de morrer, experimentar da morte. Então, naquele momento, ele sentiu a tristeza daquelas pessoas e ele sentiu o que é tristeza sobre que o pecado trouxe a morte. E Jesus chorou. E naquele momento que eu refleti, eu chorei também. E aí eu não fiz mais graça com esse versículo, não achei graça como os outros falavam. Que Jesus chorou, o próprio Filho de Deus aqui na terra, ele chorou, porque ele sabia que
a morte era consequência do pecado, e aquele que ele amava teve que experimentar dessa situação. Então, gente, e outras vezes Jesus chorou em alguns lugares, que como ele chorou sobre Jerusalém, porque ele viu o povo assim, como que fala, desviado como ovelhas que não tinha pastor, e ele chorou. Ele falou, Jerusalém, que como eu queria te juntar como uma galinha, né? Ajunta os seus pintinhos, e vocês não querem. Então, Jesus chorava pela presença do pecado, pela rejeição da salvação que ele veio trazer. E a gente tem que chorar, às vezes, orando, clamando por salvação de almas, sabendo que Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados, e não só os nossos, mas de toda a humanidade que vier a crer nele, mas eles não vão crer se a gente não falar, se a gente não fizer alguma coisa. Então, nós precisamos de ter esse choro espiritual pela presença do pecado, você não querer que as pessoas que você ama vivem no pecado, mas que ela aceita Jesus como Salvador, e também a nós mesmos devemos entristecer quando a gente peca, porque custou muito caro para Jesus, né? Então, a segunda é contrição, é um choro espiritual, como Jesus chorava na presença do pecado e como ele pagou o nosso pecado por causa disso. 3, número 3. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. O que é mansidão? Quando Deus fala em mansidão, ele está falando uma entrega dos seus direitos a Deus. É confiar em Deus para te defender. No Salmo 37, de 1 a 11, fala que a gente não deve ficar irado com as pessoas que praticam o mal, porque eles vão ser punidos, é Deus que vai fazer a justiça, né? Não é para você querer ficar brigando, ficar querendo fazer a sua vingança, mas a Bíblia fala que é para a gente ser manso. E ele diz que vai ser feliz aqueles que são mansos, porque herdarão a terra. O que herdarão a terra que ele quer dizer aqui? O povo de Deus já não estava, já é na época de Cristo, quando ele ensinou aqui. Quando ele está falando no reino milenar dele, quem que você acha que ele vai escolher para liderar, para fazer coisas junto com ele, né? Os mansos herdarão a terra, e os mansos vão ser aqueles que tiveram seus pecados lavados, purificados, porque lá no céu a gente não vai ter mais problema com pecado, mas quando você viveu aqui, você foi manso, talvez vai ter um galardão para os mansos. Eu não sei como é que vai ser lá, mas ele diz que bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra, é uma promessa que ele está dando, né? Então, terceira qualidade é mansidão. Cristo era manso. Se ele fosse fazer, revidar todas as afrontas que as pessoas faziam com ele sendo o Criador dos céus e da terra, né? Ele estava com Deus, ele era Deus, né? Como diz em João 1. Então, se ele fosse fazer isso, mas ele não, ele entregava tudo aquele que ao Pai, né? E ele ficou firme até a hora de entregar a vida dele para nós na cruz. Quarta qualidade do caráter de Cristo que Deus quer em nós: fome e sede de justiça. O que é fome e sede de justiça? Tem pessoas que falam, eu vou fazer justiça com as próprias mãos. Quantas vezes a gente assiste noticiário, pessoa querendo fazer justiça, e isso aí não tem nada a ver com a palavra justiça. O que eles estão querendo fazer é vingança, né? Uma pessoa fez uma coisa errada, eles vão lá e quer fazer outra coisa errada também. Isso não é justiça. Fome e sede de justiça é um profundo desejo de viver corretamente. É uma vontade, é sede, fome. Aonde que está a justiça? É a palavra de Deus, é a justiça. Então, é ter fome e sede de fazer a vontade de Deus. Já pensou? Como que seria a nossa vida se a gente tivesse fome e sede de fazer a vontade de Deus? Eu tenho fome e sede. E Jesus tinha fome e sede de fazer a vontade de Deus. Lembra quando ele estava lá no poço com a samaritana,
E ele estava cansado, os discípulos foram comprar comida, porque eles estavam com fome. E sede também, porque ele pediu água para a samaritana. Mas quando chegou, o interesse dele já era outro. Era a vontade de ganhar aquela samaritana para Deus, né? Era de salvar aquela samaritana, aquela mulher samaritana. E eles pediram, falaram, o senhor não vai comer? Ele falou, olha, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Ele tinha fome e sede de fazer a vontade de Deus. Como que está o seu apetite e a sua sede em fazer a vontade de Deus? Se você não está sentindo fome e sede, vontade de fazer aquilo que é certo, aquilo que Deus quer, né, de ter o mesmo propósito de Deus, de ser parecido com Jesus, você pode orar e pedir, Deus, me dá força para isso, porque eu sei que não é fácil, porque não é fácil para mim também. Travou a minha imagem aqui, ó. Não ri de mim, não, que eu travei aqui. Vocês estão me ouvindo, pelo menos, né? Alguém? Sim. Ah, então tá bom. Tá ouvindo? Pode deixar eu com essa careta aí. Então, a fome e sede de fazer a vontade de Deus é você querer fazer o que é certo, fazer o que está lá nas Escrituras. Ah, e Jesus tinha essa fome e essa sede, né? Para ele importava fazer a vontade do Pai. Quando até no último momento, quando ele foi morto, que ele estava para ser entregue, ele falou que seja feito ao Pai a sua vontade. Ele queria viver da maneira que agradava a Deus. A quinta qualidade do caráter de Cristo. Quinta qualidade, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, você pode ver que aqui tem essas bem-aventuranças, sempre tem uma promessa aqui, ó. Quem é misericordioso alcançará misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é o amor sincero e em ação. É não amar somente de palavra, mas de fato e de verdade. Agir, se puder, ajude. Não ser como os hipócritas, que só falam e não fazem nada. Se o Daniel puder colocar esse versículo aí, para nós, coloca o salmo, é o salmo inteiro, seria bom vocês lerem tudo, né? No Tiago 2, põe só o primeiro versículo, primeiro e o segundo versículo, Daniel, por favor, se conseguir. Tirar essa cara feia aqui. Ó, meus irmãos, não tenham a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com traje precioso, e entrar também algum pobre com sórdido traje, pode passar. E atentardes para o que traz o traje precioso, e disser, assenta-te aqui, né, no lugar de honra, e disser ao pobre, tu fica aí, em pé, ou assenta aqui embaixo do estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para ser ricos na fé e herdeiro do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprime o rico e não vos arrasta aos tribunais? Porventura não blasfema eles o nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme as Escrituras, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Pode voltar lá, Daniel. Então, aqui, gente, misericórdia é você colocar o seu amor em ação, em atitude, entendeu? Não é só você ter pena do outro, sentir, ai, tô com dó, porque essa pessoa está passando por isso, e você não faz nada. Não é só você ter dó de quem está sem Jesus, sem Cristo, mas também você não faz nada para ela ser salva.
tá? Então, isso também não, o amor sincero em ação é que vai produzir um testemunho que pode gerar frutos para a honra e glória de Deus. Porque Jesus, ele, em vários lugares, ele ensinou o que é misericórdia. Quando ele ensinou sobre o bom samaritano, aquele bom samaritano nada mais é do que Jesus, né? Que limpou as nossas feridas do pecado, limpou com vinho, que é o seu sangue, purificando aquela ferida, que é o pecado. Depois passou azeite, o azeite é o Espírito Santo, né? Colocou azeite em nós e depois levou a gente para casa, tirou a gente do mundo do pecado, colocou nós no reino dele, e ainda, quando ele fala que ele fala para a dona da hospedaria, o samaritano fala assim: olha, quando eu voltar, eu pago tudo. Ele prometeu voltar. Então é igual a promessa de Jesus. Ele veio, purificou a nossa vida com o sangue que ele derramou lá na cruz, deu o azeite dele em nós, que é o Espírito Santo, e ele prometeu que um dia ele vai voltar, né? Ele pagou toda a nossa conta, nossas despesas, comprou e ele vai voltar. Isso é ter misericórdia, tá? Então, nós precisamos ter essa qualidade do caráter de Cristo, de olhar para as pessoas que estão passando essa situação, falta de Cristo, falta de perdão dos seus pecados, tudo, enfim, tantas coisas que as pessoas estão carecendo hoje, e colocar o seu amor em ação. Aí você vai estar parecendo com Jesus. A sexta qualidade do caráter de Cristo, Daniel. Sexta qualidade, pureza de coração. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso aqui é interessante, porque, olha, tem essa promessa, verão a Deus, vão ser salvos, né? E como Deus, Jesus queria que um dia a gente estivesse lá na glória, no céu, com Ele, e Ele sabia que com o coração sujo, com os nossos pecados, a gente não ia ver Deus. Nunca a gente poderia chegar na presença de Deus com os pecados. Então, por isso que Jesus, ele sendo puro de coração, na perfeita comunhão com o Pai, porque ele também é Deus, puro de coração, nunca pecou. Então, o que ele fez? Ele veio aqui, se esvaziou da sua glória, desceu aqui nessa terra e, e limpou nossas feridas, pagou o nosso pecado, né? E limpou. Quando ele limpou o nosso coração, quando a gente aceita ele como Salvador e o nosso coração fica limpo, a promessa é que nós veremos a Deus, né? Os limpos de coração verão a Deus. E aí, a gente vai continuar nesse mundo e vamos pecar, porque a gente é pecador. Então, o que a gente tem que fazer para manter uma consciência limpa? Porque o nosso pecado já foi pago, mas a nossa consciência, quando a gente peca, a gente precisa pedir perdão para Deus. Essa consciência limpa é a certeza de que ninguém pode acusar você de alguma ofensa pela qual você não tenha pedido perdão, como também a ausência de mágoa em sua vida. Por exemplo, você tem que pedir perdão para as pessoas que se ofendem, e às vezes tem coisa que não depende de você, porque é a pessoa que ofendeu você e ela ainda está achando que foi ofendida. Então, o que você faz? Você perdoa, porque não adianta você ir lá ficar insistindo quando a pessoa está embrutecida, né? Não adianta fazer isso, mas você ora para aquela pessoa, você perdoa ela e deixa Deus tomar a sua causa. Se ela errou com você, é Deus que você não pertence mais para você mesmo. Nós não somos mais de nós mesmos, nós somos de Cristo, porque nós fomos comprados por um bom preço. Ele pagou o preço, nós pertencemos a ele. Então, se alguém ofender a gente, é ele que vai resolver. Então, a nós cabe perdoar quem nos ofendeu e também nós vamos passar por esse mundo e vamos ofender muitas pessoas, porque nós somos pecadores. Às vezes a gente ofende as pessoas até sem querer. Então, a gente tem que ter a humildade, né, que é a primeira qualidade do caráter de Cristo, de ir lá
e pedir perdão, tá? Então aí fica com a consciência limpa, coração puro, né? E aí no Salmo, depois se vocês pegam esses versículos aqui e lê, Salmo 51 é aquele Salmo de Davi, quando ele pecou lá com a Batseba, ele ficou tão triste, porque é horrível quando você está carregando um peso na consciência e você ainda não resolveu aquele pecado, você não tem paz, você fica para lá e para cá, angustiado, e é assim que Davi estava. Então, ele chegou na presença de Deus, e quando esse salmo aqui é uma confissão de pecado. Quando ele chega, ele rasga o coração diante de Deus, ele pede perdão, ele fala: restaura em mim a alegria da sua salvação, porque ele tinha perdido a alegria da salvação dele. E é isso que acontece, gente, pessoal, irmãos, quando a gente não confessa os nossos pecados, não resolve, fica com pecado de estimação, né? Deixando ele ali, não resolve, continua praticando. Então, o que vai acontecer é que vai chegando uma hora que você vai se afastando do Deus vivo, vai ficando triste, e é assim que Davi estava, e ele perdeu a alegria da salvação. E ele fala: dá um espírito reto, né? E restaure em mim a alegria da sua salvação. Me limpa, ele fala no começo desse salmo, depois vocês vão ler lá. Me limpa, né? Como ele fala para que o pecado, que ainda que os pecados dele seja é, vermelho, né? Que como carmesim, que Deus purifique ele. Então, tem também no 1 João 1,12, será que é isso? Não sei se eu estou certo, porque eu erro muito o endereço dos versículos, eu decoro bastante versículo, mas não decoro o endereço, mas é aquele versículo que fala que se a gente disser que não tem pecado, nós enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Então, confessar o nosso pecado é fundamental para a gente continuar em comunhão, sendo um com Deus. Não interessa se amanhã você erra de novo, você pede perdão de novo. E pede a Deus para ajudar você, para você melhorar naquela fraqueza da sua vida. Mas olha, confessar os nossos pecados é super importante para manter a nossa relação com Deus. Nós não vamos perder a nossa salvação, né? Salvação só se perde se você nunca teve. Você nunca aceitou Cristo, mas quem aceitou Cristo é a palavra de Deus que garante que você pertence para Ele, que Ele comprou, você está guardado pelo sangue de Cristo. Mas, se você peca, você magoou o coração de Deus. Você entristece o Espírito Santo. Então, o que você tem que fazer? Confessar o seu pecado. Então, a pureza de coração era uma característica de Cristo, porque ele não tinha pecado, né? Quando Satanás levou ele lá no deserto e ele desafiou Jesus depois de 40 dias sem comer, ele desafiava Jesus para Jesus transformar a pedra em pão, apelando para aquelas necessidades físicas de Jesus, e Jesus não respondia com versículos da palavra de Deus. Por quê? Obedecer às tentações de Satanás seria pecado, Jesus ia se tornar um pecador e ele não podia salvar a gente. Então, quando ele falou, sobe aqui e se atira lá embaixo, porque Deus não falou que vai mandar os seus anjos e te proteger, então ele estava desafiando Jesus, colocando em dúvida, né? Pensando que ele ia colocar dúvida no coração do próprio Deus que criou ele. Então, ele apelando por orgulho, né? Se Jesus fosse um orgulhoso, ia falar assim: olha, eu vou pular aqui só para você ver quem sou eu. Na verdade, Jesus respondeu com outra escritura. E assim foi até que Jesus venceu aquela tentação. Isso aí acontece com todos nós estamos, todos os dias nós passamos por várias provações, várias. E nós precisamos de estar com a nossa consciência limpa, né? Pecou todo dia, à noite vai orar, Deus, olha,
confessa seu pecado e dá nome e endereço para eles, viu? Você não, aquele negócio de fazer, a gente tem mania de fazer um pacote, né? Deus perdoa todos os meus pecados em nome de Jesus, amém. Não, fala mesmo. Porque quando você fala, você fica com vergonha daquilo, você ouve você falando para Deus e você vai voltar amanhã de novo com aquele mesmo pecado, aquilo ele vai te constrangendo de uma tal forma que você vai trabalhar na sua vida para você parar de fazer aquilo. Então, confessa, fala, Deus, eu quero que o Senhor perdoe aquela hora lá que eu falei isso para fulano, tal, tudo certinho, porque isso daí, quando você faz isso, Deus é fiel e justo para te perdoar e você fica, ó, assim, porque o nosso pecado faz separação entre nós e nosso Deus. Ele pagou o pecado e trouxe a gente para perto dele. Mas quando a gente já é salvo, a gente fazer determinadas coisas se entristece e vai ficar um relacionamento assim distante, tá? Sétimo, já está acabando, viu? Sétimo, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é um pacificador? A pessoa que mantém a paz, pessoa que ela faz o lugar onde ela está ser transformado num lugar de paz. Sabe aquelas pessoas, é o contrário de quem incita contendas, quem promove partidarismo, sabe? Promover a paz é ajudar a unir, né? Ajudar a unir partido de discórdia, ou seja, uma pessoa unificador. Então, às vezes, você ouve alguma coisa, você sabe que se você for falar para aquela pessoa, contar, fazer uma fofoca, você vai causar divisão. Então, maturidade espiritual, gente, é quando você consegue guardar essas coisas, né? Saber que se você fala alguma coisa, você vai causar um mal maior. Então, se alguém está brigado um com o outro, fala bem, fala coisas que vai trazer a paz, porque Jesus foi um pacificador. Olha só o que Jesus fez. Nós, quando Adão e Eva pecou, toda a raça humana se tornou inimigo de Deus, separado de Deus. Todos pecaram, separados foram da glória de Deus. Jesus, ele amou tanto a gente que ele veio aqui para nos reconciliar com ele mesmo. Geralmente, quando uma pessoa está brigada com a outra, o pacificador ele vai lá, né, conversa com um, conversa com o outro, para tentar fazer as duas pessoas ficarem amigas de novo, né? Isso acontece em família, isso acontece em igreja, isso acontece, não deveria acontecer, mas acontece, né? Em trabalho, para todo lugar acontece essas coisas. E aqui, Ô, Sônia, oi, pode falar. eu falo assim que eu era uma criança pacificadora, porque minha mãe com meu pai, quando eu era criança, eu lembro que eles brigavam e minha mãe, nenhum nem outro queria dar o braço a torcer, e eu fazia Ah, bilhetinho, mandava para um, e ficava elogiando um outro, e os dois começavam a tirar sarro de mim e acabavam voltando a conversar. Hoje é mais difícil. é isso mesmo. Você sabia que isso aí é o que a gente deve fazer na vida, em todas as coisas. Tem gente que parece que gosta de fazer a discórdia, né? Tem gente que gosta de divisão, de contar coisas, de fazer pessoas ficar inimigas. E olha só esse versículo de Provérbios 6:19. Coloca ele aí, Daniel. Então, olha lá. Aqui, esse versículo aqui, se vocês lerem os versículos que antecedem, fala de 7 coisas que Deus detesta. E que a última dessas 7 coisas, ele não só detesta, mas como ele abomina. Ele tem nojo, ele detesta. Olha só qual é a testemunha falha. Aí continua, já tinha outras lá em cima, né? Mas ele está falando, a última é essa aqui, depois da vírgula. A testemunha falsa que profere mentiras, mas depois da vírgula é a última das 7 coisas, se vocês for procurar lá no Provérbio 6:18. E o que semeia contendas entre os irmãos.
Se as pessoas vissem esse versículo aqui, quem tem temor ia ficar com muito, ó, essas 6 coisas o Senhor odeia, e a sétima a sua alma abomina. E a sétima é aquela lá que a gente leu, que semeia contenda entre os irmãos. Olha, fazer confusão, querer fazer divisões, promover discórdia, isso aí Deus detesta, a penalidade para essas coisas a pessoa vai receber, porque tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Então, olha, isso aí não tem nada a ver com Jesus, que, como eu estava dizendo ali, ele veio do céu e ele reconciliou a gente com ele mesmo. Que nem a Aline falou, ela fazia a reconciliação dos pais dela quando eles brigavam. E às vezes a gente dá conselho para um outro que está brigando, mas Jesus, ele fez mais do que isso. Ele era um pacificador porque ele veio, né, e com o sangue da nova e eterna aliança, o que ele fez? Ele reconciliou a gente com ele mesmo, com Deus. E hoje a gente pode ter paz com Deus pelo sangue de Cristo, que ele mesmo morreu para fazer essa paz. Já pensou? Então, nós devemos ser um promotor da paz, como Cristo foi, né? Batalhar pela paz entre as pessoas, no sentido assim, entre pessoas aqui. Às vezes a gente quer fazer, eu vejo pessoas aí que faz cartaz, faz manifestação pela paz, e vai ver, tá brigando com pessoas de dentro da família dele. Então, isso aí não é ser um pacificador, porque isso aí é muito fácil eu ficar falando, né, eu postando sobre a paz, fazendo um cartaz, sair na rua pedindo paz, mas eu quero ver você ser aquela pessoa que é capaz de perdoar para poder reconciliar alguém com você mesmo. E também ser aquela pessoa que promove paz entre os outros, tá? Aí você vai estar aparecendo cada vez mais com Jesus. 8 e último, olha aqui, bem-aventurado, olha essa palavra aqui. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Tá vendo? Aqui está dizendo, a característica aqui é ser perseguido por causa do evangelho. Você sabe que quando você começa a não ser nunca perseguido, significa, muitas vezes, que às vezes nós não estamos sendo ativos na propagação do evangelho. Então, daí não está vindo perseguição mesmo, porque os apóstolos, quando eles pregavam o evangelho, eles foram perseguidos. Jesus foi perseguido desde que ele nasceu. Quando ele nasceu, ele já não tinha lugar para ele. E nunca teve lugar para Jesus aqui nesse mundo. Porque Jesus não cabe nesse mundo aqui. Então, nós temos que viver nesse mundo, mas não ser apaixonado por esse mundo. Nós temos que ser apaixonado por Jesus. Então, olha só, não se vende ao mal por preço algum. É aquela pessoa que não se rende, né? Ela vai acabar sendo perseguida. Lembra que nós estamos falando do Pedro, que quando ele estava pregando o evangelho, bateram nele, prenderam ele, e falou, olha, agora nós vamos soltar você, mas você não vai falar mais no nome desse Jesus. Aí ele respondeu, para mim importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E foi pregar o evangelho. Então, um propagador do evangelho, uma pessoa perseguida por causa do evangelho, é aquela pessoa que não se vende ao mal por preço algum. Ela é ativo na proclamação do evangelho de Jesus na terra. É um evangelizador. Jesus era um evangelizador. Você quer ser parecido com Jesus? Faz quanto tempo que você não fala de Jesus para alguém? Para e pensa, fala, olha, eu vou ter que falar de Jesus de alguma forma, né? Usando qualquer meio de comunicação, mas fala alguma coisa, ensina alguma coisa de Deus para alguém. Fala de Jesus para alguma pessoa que você vê que está precisando. Então, esses versículos depois vocês vão pegar ali e você pode ler. E esse aí é o Pedro, de quem eu falei,
né? Que lá no livro de Atos ele foi preso, falaram para ele não pregar em nome de Jesus. E ele falou: eu vou sim, porque importa para mim mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, gente, então um dos propósitos de Deus, vocês pegam lá a sua Bíblia nas 8 bem-aventuranças, lá no Mateus 5, grifa lá e escreve uma observação. Para cada vez que vocês passar lá na Bíblia, de vocês, no livro de Mateus, que às vezes vocês leram já muitas vezes, mas nunca tinha pensado que isso aqui eram qualidades do caráter de Cristo. Tudo que ele era, quando ele ensinou lá, ele estava ensinando algo que ele já praticava, que ele era, não que ele praticava, que ele era. Então, quando ele quer que a gente também seja dessa forma, tá bom? Vamos ser parecidos com Cristo, vamos trabalhar isso na nossa vida. Não é fácil, mas Deus quer que a gente cresça à medida da estatura de Jesus, a varão perfeito, né? Você tem esse versículo aí, Daniel? Você consegue ele? Então, sempre vocês lembram disso daí, ser mais parecido com Jesus. E não é só essas aqui são as 8 qualidades achadas em Mateus 5. Mas se você for procurar na Bíblia, quando você estiver lendo a Bíblia, faz por capricho, assim, de procurar qualidades em Cristo que você precisa trabalhar na sua vida e vai anotando. Anota lá numa página da tua Bíblia, de vez em quando dá uma olhada, pede ajuda para Deus, né? E para trabalhar isso daí, tá bom? Vamos ver se o Daniel vai conseguir. Não achei, não, só. Não? Sabe onde está esse versículo? É aquele que fala que a gente chega à estatura de Cristo. Espera aí, Daniel, que eu vou procurar aqui, que eu quero encerrar minha aula com ele. Quero que vocês gravem aqui na mente de vocês esse versículo, que eu sei que vocês conhecem, mas Daniel tá Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, tá vendo? Tá falando de ser um também. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Que jeito? À medida da estatura completa de Cristo. Então, chegar à unidade da fé e ao conhecer, cada vez que você conhece Cristo, como ele é, como ele pensa, qual o propósito que ele tem para a sua vida, você vai se tornando mais parecido com ele. Passa o 14, Daniel. Para que não sejamos mais meninos, inconstante e levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia engana fraudulosamente. Agora o 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, seja mais parecido com Jesus. De que forma? Conhecendo cada vez mais. Hoje a gente conheceu um pouco mais, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por vocês fazer parte aqui dessa aula, tá? E vocês que durante essa semana seja o seu alvo, trabalhar no seu caráter, essas 8 qualidades do caráter de Cristo. Vai lá no grupo, pega esses slides, dá uma olhada, ou se não, vai lá na sua Bíblia, anota o que significa cada palavra, e vai vendo, observando a sua vida, tá? Observando, ajudando outras pessoas também a ser mais parecido com Jesus, tá bom?
Tudo bem, Aline? Irmão Aurelino? Excelente, irmã. Aquela oração sacerdotal de Jesus, né, ele fala para a igreja dele, né? Para que todos sejam um, ó Pai, como ele era um em Cristo, em Deus, né? Então, que dê unidade, né, na igreja, né, irmão? Isso, verdade. É isso aí. Se a gente trabalhar essas características, a gente vai ter unidade. Muito bem, irmão. Sol? Cadê a Sol? Oi, Sônia. Solta aí. Pensei que você tinha saído, Sol. Não, meu microfoninho aqui eu fico procurando e eu clico no errado. Eu sempre clico no meu nome. Compreendeu? Quer Sim. acrescentar algo? Não, é o que você já falou, já Deus acrescentou. que Deus abençoe. E você, Cássia? Cassinha? Compreendi. Ótima aula. Muito obrigada. Amém. Então, isso aí ajuda a gente também a, né, a trabalhar e a buscar e a ensinar os outros também, né? Então, que Deus abençoe a vida de cada um aqui e que vocês tenham uma ótima noite. E amanhã a gente tem aula, tá? Amanhã nós vamos falar do Paulo, tá bom? Falar da vida do Paulo. Aí pode. O Daniel, você encerra com a palavra de oração para nós? Encerro. Pai querido, Pai amado, nós estamos com a presença, Pai, nessa noite, e agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos reunidos aqui, Senhor, para poder aprender mais a Tua palavra, poder guardar em nosso coração, nossa mente, Senhor. Nos ajude, ó Pai, a praticar a Tua palavra em nossas vidas e a compartilhar ela com as pessoas, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela vida da Sônia, ó Pai, que tem estado aqui conosco, ó Pai, todas as quintas, nos ensinando a Tua palavra, Pai, esse curso, Pai. Abençoe, Senhor, cada um de nós e abençoe, Senhor, as nossas igrejas, os nossos pastores, os nossos ministérios, possamos estar sempre servindo a Ti, obedecendo a Ti, Senhor, e Te honrando, Te glorificando, Pai, Te adorando, Espírito, em verdade. Pai querido, nos dê uma noite de paz, descanso na Tua presença, e desde já pedimos pelo dia de amanhã, Senhor, que o Senhor esteja cuidando de nós, nos abençoando, nos protegendo, Pai. É que eu te peço, eu te agradeço, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Deus abençoe vocês, tá? Boa noite de descanso. Amém. Boa noite.